Antes do debate, ficamos com a keynote speaker, Filipa de Jesus, que é Presidente da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. Boa tarde a todos. Começava por dar os parabéns à ADC, que celebra o seu 40º aniversário, e agradecer o trabalho que tem desenvolvido e a iniciativa deste Congresso, que debate um tema tão importante para o nosso futuro, como é o da estratégia digital, com o foco na valorização das pessoas e do seu talento. Cumprimento o Presidente da APDC, Rogério Carapuça, e o Presidente desta conferência, Arlindo Oliveira, e cumprimento também todos os que me acompanham neste painel a debater a importância do talento numa agenda de transformação digital mais inclusiva e ecologicamente sustentável, Luísa Ribeiro Lopes, Manuel Garcia, Hugo Bernardes e Rodrigo Castro. Para tentar cumprir o desafio que me foi colocado pelo Sr. Secretário de Estado do Trabalho, em resposta ao convite da APDC, vou centrar a minha intervenção nas medidas de política pública em que a ANCAP tem vindo a trabalhar, no âmbito das suas competências, e que pretendem dar uma resposta muito concreta aos desafios que hoje se colocam. Por isso, e para quem não esteja tão familiarizado com o que fazemos, será bom começar pelas competências e atribuições da ANCAP, que é a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. Vou fazê-lo de forma muito resumida. A ANCAP é responsável pela gestão e atualização de um instrumento de política pública fundamental na área de educação e formação de jovens e adultos, que é o Catálogo Nacional de Qualificações. Através do catálogo, regulamos as qualificações de dupla certificação de nível não superior que estão disponíveis no nosso país. A dupla certificação significa que aliam uma certificação escolar a uma certificação profissional. Este instrumento conta hoje com cerca de 390 qualificações e cobre 45 áreas de educação e formação, ou seja, 45 setores de atividade. Este instrumento foi criado em 2007 e está agora a sofrer pela primeira vez uma renovação profunda que prevê que esteja concluída no final deste ano. Genericamente e sem entrar em detalhes, a renovação permitirá, acreditamos nós, adequar a oferta das qualificações às necessidades do mercado de trabalho. Por outro lado, a ANCAP intervém também ao nível da formação inicial de jovens, regulamos todas as modalidades de dupla certificação. Os cursos profissionais são os mais conhecidos, mas há também outras respostas de dupla certificação destinadas a jovens, como cursos de ensino artístico especializado nas áreas da dança, da música, do teatro, e outras que estão também listadas no slide que estão a ver. Independentemente da modalidade, procuramos sempre garantir a qualidade e a relevância destas ofertas face às necessidades do mercado de trabalho e também às expectativas e aos interesses dos jovens. Também pretendemos combater o estigma associado aos cursos profissionais, que está ainda presente em alguns setores da sociedade portuguesa, mas também muito entre os pais dos alunos, que continuam, por vezes, a encarar estes cursos como uma opção de segunda escolha e destinada aos alunos que não conseguem ter sucesso escolar nas modalidades ditas normais, nos cursos científico-humanísticos. No que respeita aos adultos, regulamos e dinamizamos a oferta de formação de adultos, através de diferentes modalidades formativas e também do sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências, que é o RVCC, de âmbito escolar e profissional, e temos a responsabilidade direta na implementação do programa Qualifica e na gestão da rede de centros Qualifica, que é atualmente de cerca de 313 centros. Trata-se de um programa, o programa Qualifica, que pretende contribuir para combater o déficit estrutural de qualificações do nosso país, apesar da enorme evolução que nós verificamos, sobretudo nos últimos 20 anos,
gostava só de deixar um número: 35% da população ativa, isto é, da população entre os 15 e os 64 anos, tem uma escolaridade de 9º ano ou inferior. Na União Europeia, considerada a 27, esta percentagem é de apenas 17%. Significa, portanto, que em Portugal, 1/3 das pessoas ativas, ou seja, que estão empregadas ou à procura de emprego, necessita de melhorar as suas qualificações. A intervenção da ANCAP no âmbito da promoção do talento e das competências digitais acontece assim nestas várias vertentes e, em concreto, em 3 linhas de ação que me parecem relevantes para o debate que estamos hoje aqui a fazer. Primeiro, atualizando o Catálogo Nacional de Qualificações para que, direta ou indiretamente, este responda à evolução das qualificações e das competências que está continuamente a acontecer em várias áreas, mas sobretudo na área das tecnologias de informação, e também para que integre cada vez mais competências digitais. Em segundo lugar, estimulando as escolas a oferecer mais cursos profissionais nas áreas das tecnologias de informação e do digital, garantindo assim uma oferta que seja capaz de responder à crescente procura de profissionais qualificados nestas áreas. E, em terceiro lugar, procurando garantir que os adultos, mesmo os menos qualificados, têm acesso à formação em literacia digital, que são indispensáveis à sua empregabilidade e inclusão social. Vou então começar pela primeira linha de ação, que é a atualização do Catálogo Nacional de Qualificações, recorrendo ao exemplo das tecnologias de informação e do digital. O principal objetivo deste trabalho é termos um catálogo mais atual, mais qualificado e mais flexível e que responda em todas as áreas, mas naturalmente também na área do digital. Um catálogo que seja mais reduzido no seu conjunto e com qualificações de banda larga e, simultaneamente, mais focado nas qualificações intermédias, ou seja, nos níveis 4 e 5 de qualificação. Um catálogo que seja também mais flexível, nomeadamente proporcionando percursos formativos mais curtos, como forma de se poder fazer formação profissional ao longo da vida, mas sem nunca perder de vista o potencial de qualificação. Atualmente, o catálogo tem cerca de 30 qualificações específicas ou relacionadas com o digital, em 6 áreas de formação, desde as ciências informáticas até ao marketing e publicidade ou ao comércio. Na revisão do catálogo que está em curso, estamos a aprofundar uma abordagem transversal, fazendo também refletir na energia e no ambiente, ou na cultura e nas artes, ou no turismo e no lazer, as novas qualificações e competências que são hoje necessárias à crescente digitalização dos serviços e da indústria. Já no que respeita à aposta em percursos formativos de curta e média duração, temos hoje cerca de 40. O objetivo com a atualização do catálogo é fazer crescer o número destes de percursos de curta e média duração. Estes percursos têm uma duração média que não ultrapassa as 350 horas e têm a grande vantagem de possibilitar uma certificação autónoma a quem os faça. As unidades de competência ou as unidades de formação realizadas podem ainda acreditar ou capitalizar no futuro para a obtenção de uma ou de mais qualificações do catálogo. O digital é precisamente a área que tem mais percursos disponíveis no Catálogo Nacional de Qualificações. Gostava de destacar 2 programas. O primeiro é o Jovem Mais Digital, que se destina a jovens adultos que tenham já o ensino secundário ou superior, mas que necessitem de obter competências em determinada especialização ligada ao digital, como, por exemplo, o comércio digital ou a gestão de redes sociais, para citar 2 dos percursos mais procurados atualmente entre os jovens. No total estão disponíveis 16 percursos, que estão listados neste slide, em áreas muito diversas, como a cibersegurança, o comércio digital ou a programação visual no-code, só para citar alguns. Estes percursos, os conteúdos formativos destes percursos resultam de um trabalho conjunto entre a ANCAP, o IFP
e a estrutura de missão Portugal Digital e de uma intensa interação com empresas e especialistas na auscultação das necessidades de formação do setor. Destaco também o programa Certificado de Competências Digitais, este mais dirigido à população adulta com baixos níveis de literacia digital. Para este público, criámos 3 percursos de proficiência digital, com conteúdos mais associados à aquisição de literacia e de cidadania digital, alinhados com o quadro dinâmico de referência para as competências digitais. Estes percursos têm cada um cerca de 150 horas, permitem a obtenção dos níveis básico, intermédio e avançado do quadro, mas aqui o principal objetivo é o de contribuir para elevar as competências digitais da população portuguesa como fator de inclusão social, mas também de promoção da empregabilidade destes públicos menos qualificados. Através deste programa, foi já possível certificar cerca de 41 mil pessoas. Curiosamente, a maioria destas pessoas são mulheres. As mulheres na idade adulta aderem mais a formações na área digital. São também as mulheres que mais participam em processos de aprendizagem ao longo da vida. A maior parte das pessoas inscritas no programa Qualifica são também mulheres. Quanto à segunda linha de ação, o reforço da oferta de cursos profissionais nas áreas do digital e da informática. Esta relaciona-se com a prioridade que tem sido dada à oferta de cursos profissionais nestas áreas, ao longo dos últimos anos. E se analisarmos a evolução da oferta de cursos profissionais nas áreas dos audiovisuais e produção de média e nas ciências informáticas, verificamos que houve um crescimento do número de escolas a oferecer estes cursos, mas também do número de alunos que os frequenta. Diria que temos ainda em mãos um desafio, que é o de atrairmos mais jovens raparigas para estes cursos, porque, contrariamente ao que se passa com a população adulta, nos jovens são sobretudo os rapazes que escolhem, que frequentam, que optam por este tipo de formações. Esta evolução positiva será fortemente impulsionada com a criação de 365 centros tecnológicos especializados, é uma medida que está inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência, num investimento total de 480 milhões de euros. Trata-se de um investimento fundamental na modernização tecnológica das escolas com ensino profissional e na resposta às necessidades do mercado de trabalho, que são atualmente muito superiores à capacidade que temos de formar jovens nestas áreas. Os 365 centros tecnológicos especializados concentram-se em 4 áreas de especialização tecnológica: a área industrial, as energias renováveis, o digital e a informática, sendo precisamente a área do digital e da informática as que concentram o maior número de centros tecnológicos, 25 na área digital e 195 na informática. Hoje temos já a totalidade da rede de centros aprovados, por via de 2 concursos que foram lançados em 2022 e em 2023, e está atualmente a decorrer a fase de execução destes 365 centros por todo o país. Esta é uma oportunidade única no panorama de ensino e formação profissional em Portugal. Estamos a dimensionar em grande escala a oferta de cursos profissionais, nomeadamente no digital e nas ciências informáticas. O objetivo é que estes centros venham a ser escolas de referência, totalmente equipadas e modernizadas e com condições para receber alunos provenientes de vários pontos do país. Importa dizer também que nas outras 2 áreas de especialização tecnológica, na indústria e nas energias renováveis, são estratégicas na renovação industrial e na transição energética que está a acontecer no país e na Europa. Diria que temos em mãos o desafio de atrair mais jovens para estes cursos, de forma a podermos corresponder à procura por parte das empresas, que é grande e muitas vezes não é satisfeita. Temos consciência que não se trata apenas de aumentar a oferta de cursos e de capacitar as escolas com tecnologias e meios, mas também o desafio é de conseguir trazer cada vez mais alunos para estas formações e para as novas profissões nestas áreas da informática e do digital. Por outro lado, além da modernização tecnológica das escolas, é fundamental apostar na formação de profissionais, de professores e de formadores, de forma a conseguirem tirar o máximo de proveito
das tecnologias e dos meios digitais que vão ter à sua disposição. Por fim, a terceira linha de intervenção tem a ver com a educação e formação de adultos. Esta é talvez a intervenção mais desafiante que a ANCAP tem atualmente, que combate o déficit de qualificação da população adulta, que apesar do progresso registado, continua a ser considerável face aos nossos pares na Europa e que limita estruturalmente o acesso a oportunidades de melhoria de competências e de requalificação profissional. Desde 2017, que o programa Qualifica tem sido a aposta política central no conjunto das medidas e dos investimentos públicos dirigidos ao aumento dos níveis de qualificação da população. O programa Qualifica, em 2023, atingiu um marco histórico. Conseguimos abranger 1 milhão de adultos, conseguimos que mais de 1 milhão de adultos se inscrevessem no programa. Contamos atualmente, como já disse, com uma rede de 313 centros a trabalhar no território, com vários parceiros, em todas as regiões do país, e foi já possível atribuir mais de 1.400.000 certificações totais ou parciais, escolares ou profissionais, a adultos que participaram neste programa. Muitos concluíram o ensino secundário e outros, o ensino básico, menos, e outros obtiveram uma certificação profissional. Com o Plano de Recuperação e Resiliência, a implementação do programa Qualifica ganha um novo impulso, com 2 investimentos, que não vou aprofundar, um chama-se Acelerador Qualifica e outro Projetos Locais Promotores de Qualificação, num investimento total de 95 milhões de euros. Estes investimentos vieram colocar nos centros Qualifica e nos seus parceiros novos recursos a nível local, visando a superação de dificuldades de resposta e a possibilidade de mobilizar cada vez mais adultos, sobretudo os menos qualificados e com mais baixos níveis de literacia. Gostava-se de terminar deixando um desafio à PDC para que no âmbito do trabalho que desenvolvem de coordenação do programa Upskilling, em parceria com o IFP, mobilizem unidades de competência e de formação do Catálogo Nacional de Qualificações. Sei que os programas de formação do Upskill têm várias dimensões e que muitos dos conteúdos formativos são desenhados à medida das necessidades das empresas, o que é de facto muito positivo, mas há certamente competências que são comuns e transversais e que estão no catálogo e que podem ser mobilizadas. O recurso a estas formações do catálogo tem 2 grandes vantagens de naturezas muito diferentes. Por um lado, possibilitam o acesso a uma certificação formal, reconhecida no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações e que é capitalizável para a obtenção de uma qualificação. Esta vantagem é sobretudo útil para as pessoas que realizam estas formações. Por outro lado, e esta é uma vantagem de outra natureza, um pouco mais instrumental, é sobretudo interessante para as entidades formadoras, porque a formação do catálogo possibilita o acesso a financiamento comunitário, agora enquadrada pelo Portugal 2030. É tudo, termino desejando-vos um bom debate e muito obrigada. Vamos então, sem mais demoras, até esse debate. Feita esta introdução, estão comigo Luísa Ribeiro Lopes, presidente da Ponto.pt, Manuel Garcia, que é coordenador do programa Upskill da PDC, Hugo Bernardes, que é CEO da Key Talent Portugal, e ainda Rodrigo Castro, que é fundador e CEO da Educat. Muito bem-vindos. Luísa, começo por si. Ouvíamos a Filipa a referir um aspecto interessante, que é a maioria das pessoas que procuram a requalificação digital são mulheres. No entanto, há uma escassez de referência de mulheres nesta área das tecnologias da informação e da comunicação. Concorda? Concordo, obrigada por essa pergunta. Parabenizar também à PDC, no seu presidente, Rogério Carapuça, por estes 40 anos de tanto trabalho feito e agradecer o convite de falar de um tema
que veio desde de manhã cedinho, quando se perguntava o que é que falta para a inteligência artificial ser uma realidade mais presente, toda a gente dizia competências, faltam pessoas que possam produzir e faltam pessoas que saibam utilizar. Portanto, o talento tem estado na ordem do dia. Acabamos bem a falar de talento, espero que muitos ainda resistam a esta nossa conversa. Mas a questão que me põe é uma questão que a maior parte das pessoas aqui na sala sabem que me é muito cara, que é a atração de talento também no feminino. Nós sabemos, e existem metas na década digital que dizem que nós precisamos urgentemente de profissionais nestas áreas, precisamos de cerca de 800 mil profissionais nestas áreas, mas a década digital também diz que, sem esquecer, uma tentativa de convergência em termos de género de profissionais nestas áreas. E trazendo aqui alguns números, porque às vezes há um bocadinho a ideia de pronto, lá vem ela falar desta coisa das mulheres. Os números dão-nos visão. Exatamente. Os números dizem que, embora Portugal esteja acima da média europeia, só 2 em cada 10 pessoas que trabalham nestas áreas são mulheres. Nós temos 20,1% de mulheres a trabalhar nas áreas TIC, e estamos acima da média europeia, que neste momento é 19,4%. O que significa que há aqui um caminho muito grande a fazer. Em primeiro lugar, e eu digo sempre que, em primeiro lugar, por uma questão de direitos das mulheres e, em segundo lugar, por uma questão económica. Ou seja, em primeiro tal a questão social, porque a inclusão digital das mulheres e ter mulheres a trabalhar nestas áreas é uma questão social. E, em segundo lugar, está uma questão económica. Se nós precisamos de cerca de 800 mil novos trabalhadores nestas áreas na União Europeia, não podemos desperdiçar metade da população. E aquilo que nós vimos aqui nos números que a Filipa trouxe é que, embora haja uma procura grande por parte das mulheres na reconversão, no upskilling e no reskilling, quando olhamos para a educação, nós não temos mulheres a optar por estas áreas, ou seja, as raparigas continuam a interiorizar os estereótipos que lhes dizem que são áreas masculinas. O tal número positivo, a maioria de mulheres eram num estádio diferente do percurso profissional. Exatamente, em que já estão no mercado de trabalho ou que estão em situação de desemprego e sentem essa necessidade. Porque nós sabemos que cerca de 70% das ofertas de emprego neste momento exigem competências digitais. Portanto, as mulheres que estão ou numa situação de querer mudar de emprego ou numa situação de desemprego sabem que precisam de ter estas competências e procuram. E porque elas também são aquelas que têm menos competências nesta área, porque a exclusão digital é muito mais sentida por parte das mulheres, portanto, elas fazem essa procura. Mas nós não resolvemos o problema se não resolvemos o problema na educação. Eu sei que já estou a falar demais, se calhar. Não está a falar demais. O que eu ia dizer é que a Luísa está, no fundo, a expor o problema. Eu fiz aqui o panorama do que é a situação nesta área. Mas eu pergunto porquê? Porque não será por falta de mulheres qualificadas nesta área? Ou é? É por falta de mulheres qualificadas precisamente nesta área, porque nós sabemos se 56% dos estudantes do ensino superior, quer universitário, quer politécnico, são mulheres. Se nós depois fizermos o drill down relativamente às áreas tecnológicas, especialmente naquelas áreas em que a tecnologia neste momento é mais essencial, que são áreas de programação, a área de inteligência artificial, a área de computação avançada, computação quântica, cibersegurança, nós olhamos e vemos que só cerca de 16% é que são mulheres. Portanto, nós não vamos resolver o problema enquanto não resolvemos o problema na raiz. E a base é no pré-escolar. Não é já quando existe a exposição das raparigas à área do cuidado e a exposição dos rapazes à área tecnológica, porque depois elas fazem esta exposição e não fazem a opção. Nós não podemos deixar que, ao longo da socialização das raparigas e dos rapazes, existe esta diferença. E isso tem existido em Portugal ao longo das décadas? Em Portugal e no mundo. Mas aqui falamos do nosso exemplo. Isto é uma questão de séculos, não é? Porque cientificamente havia quem defendesse que o cérebro da mulher era diferente do cérebro do homem. O Aristóteles, o Nietzsche, o Darwin, o Schopenhauer defendiam que o cérebro da mulher era mais pequeno e logo menos capaz do que o cérebro do homem. E hoje já se desmistificou isso porque a ciência e a neurociência já veio provar que não, que os cérebros têm exatamente as mesmas capacidades à nascença. São expostos
estímulos diferentes e por isso desenvolvem áreas diferentes. Portanto, nós temos que trabalhar logo desde muito pequeninas, em casa e na escola, e eu diria mais uma vez no pré-escolar. E há essa responsabilidade de... E depois esperar que os resultados venham daqui a 20 anos, que eles não vêm daqui a 5. Demoram sempre muito tempo. Manel Garcia, mais uma vez, bem-vindo. A APDC participa de forma dinâmica num programa de requalificação profissional, o Upskill. Há pouco a Filipa dava ali o mais chega a esse programa. Qual é o papel da requalificação na promoção da competitividade do setor? Que papel é que ele assume? Carolina, eu diria que o problema da requalificação, se calhar não devemos olhar só para o setor, temos que ser mais abrangentes nessa análise. É evidente que este setor, de facto, tem... Este setor, se nós olharmos hoje em dia para qualquer setor e entrarmos numa discussão como esta, vamos ouvir as pessoas dizerem a mesma coisa. Exatamente. Precisamos de pessoas. Não temos pessoas em número suficiente. Atenção que isto é um bocadinho transversal. Talvez neste setor tenha Manel, começado... pode só aproximar um pouquinho o seu microfone junto da sua... É isto? Face? Está melhor, Ou obrigado. agora estou a gritar? Não, está bem, obrigado. Portanto, é de facto transversal. Neste setor talvez tenha começado um pouco antes, e o Upskill começou precisamente há 3 anos e pouco. Mas este tema, de facto, da requalificação tem que estar na nossa agenda e nós temos que entender isso enquanto país. O Upskill, de facto, é uma iniciativa do setor, vamos falar depois dele também mais um bocadinho no fim deste painel, porque é um desafio que é lançado à sociedade para que venham trabalhar para este setor e nós asseguramos, através de programas de requalificação, as competências necessárias para que as pessoas desenvolvam a sua atividade neste setor. Agora, nós dizemos e de facto defendemos que nós temos um problema no país que é um problema de competitividade e de produtividade. Competitividade e produtividade vai significar cada vez mais, e isso é uma responsabilidade deste setor, também diga-se de passagem, automatizar processos. Vai significar cada vez mais libertar pessoas. Agora temos 2 opções, ou de facto pomos essas pessoas em casa, ou as desafiamos para que se requalifiquem, seja para este setor, seja para outros. Esse é o nome do jogo. Portanto, nós muitas vezes dizemos que, de facto, se calhar está na altura de nós nos abandonarmos a nós próprios e dizer que também precisamos de um Serviço Nacional de Requalificação. Vamos precisar no futuro cada vez mais. Quanto mais nós aceleramos, e tivemos aqui imensos painéis a falar de inteligência artificial, portanto, ou seja, tudo aquilo que vai automatizar processos, que vai libertar pessoas. Então, essas pessoas não podem ficar, não quererão ficar e a sociedade não pode permitir que fiquem sem funções. Vamos requalificá-las. Acho que esse é o desafio para a sociedade, é o desafio que este setor agarrou lançando esta iniciativa do Upskill e é este desafio que, se calhar, o Governo, as instituições deste país e outros setores terão de agarrar. Será fundamental que nós requalifiquemos portugueses para aquilo que são as novas necessidades do mercado de trabalho. E a sociedade estará a responder a essa necessidade? Terá já essa consciência? Acho que esse é um trabalho também que temos que fazer, é que de facto também abanar a sociedade, e por isso é que nós dizemos que o Upskill é um desafio à sociedade, é assim que nós o classificamos. Mas dando o exemplo também do Upskill, nós temos cerca de 5 mil pessoas em cada edição que se candidatam ao programa. E nós temos cerca de 1.700 pessoas formadas até agora no programa. Mas o nível de candidaturas é substancialmente superior. O que significa... E é engraçado, já agora deixo-me que lhe referir isto porque é interessante, que é, na primeira edição o programa não era conhecido, portanto, obviamente, aí nós fizemos um esforço de divulgação do programa, o IFP, que tem colaborado imenso no programa, de resto este é um programa colaborativo, divulgou, enviou e-mails, pronto, e foi o nosso primeiro mecanismo de divulgação. Nas edições seguintes, quando nós entramos nas turmas e vamos visitar tipicamente as turmas do Upskill, vamos visitá-las todas, queremos fazer também esse cheque. E quando chegamos às turmas e perguntamos às pessoas como é que souberam, tipicamente souberam por um amigo ou uma amiga. Portanto, o passa-palavra, as redes sociais, aquilo que nós dizemos que acontece na vida das pessoas, também acontece nestes setores. Portanto, a forma como as pessoas passam depois os bons exemplos e a palavra sobre os bons exemplos é terrível. Portanto, eu acho que sim, acho que se nós lançarmos bons programas de requalificação, a própria sociedade se vai encarregar de disseminar essa informação. Bernardes, o que é que vos pedem os clientes para atrair, para recrutar e para reter esses profissionais, esses talentos? Pois bem, pedem-nos cada vez mais agilidade, rapidez e uma experiência positiva. E começam a olhar cada vez mais, até para tecnologias tal como a inteligência artificial, que possam promover
não só uma experiência positiva, mas ao contrário daquilo que se possa pensar, uma maior até humanização do processo em si, com recurso à tecnologia propriamente dita. Nós temos um fenómeno, enfim, nacional e não só, transversal, que é cada vez mais os recruiters, não é? Os recrutadores não têm capacidade de resposta em função até das necessidades que os setores têm. E, portanto, e tudo isto é um processo que, de facto, como dizia o Manuel, pode ser automatizado e pode ser processado de uma outra forma, diminuindo muito aquilo que são os tempos de contacto com as pessoas, mas tendo também cada vez mais certeza daquilo que estamos a oferecer às pessoas que detectamos no mercado. E, portanto, por um lado temos o ponto de vista da atração e pedem-nos cada vez mais esse tipo de processos. Pelo outro lado, temos também todos os temas associados àquilo que é a gestão do talento e a gestão da experiência de empregado durante todo o seu ciclo de empregado na organização, para o qual começam a perceber que, enfim, poderemos fazer outro tipo de coisas, uma vez mais também não desumanizando o tipo de interação e de relação que temos dentro das organizações, mas, enfim, potenciando aquilo que é a carreira da pessoa em função de todos os dados que temos acerca dos mesmos. E o meio, acha que o meio empresarial estará a negligenciar o ciclo de gestão de talentos? Eventualmente por estar a fixar-se muito no estádio da contratação? Enfim, eu creio que negligenciar talvez ainda seja uma palavra demasiado forte, mas não estará ainda, porventura, a tomar as precauções devidas. Como o Manuel falava muito bem, o processo de automação vai obrigatoriamente levar a que haja pessoas que vão deixar de ser necessárias para desempenhar aquele tipo de funções em concreto. E, portanto, devem, por isso mesmo, ser aproveitadas e requalificadas para outro tipo de funções. Sabemos também que estamos numa mudança de paradigma neste momento, em variedíssimos paradigmas, desde a transição energética à implementação cada vez mais de inteligência artificial em todos os processos e afins. E, portanto, muitos de nós que aqui estamos temos que olhar criticamente para aquilo que são as nossas funções e perceber se será efetivamente uma das funções que vai ser afetada. E isto é um trabalho que tem que ser feito dentro das organizações, de modo a antecipar efetivamente aquilo que se pode fazer com estas pessoas, que passará muitas vezes por qualificar. Não é? E estamos num evento onde se tem falado sobretudo de inteligência artificial, mas não só. E é preciso perceber que, do ponto de vista das competências digitais propriamente ditas, isto ainda é muito uma caixa negra para muita gente, não é? Portanto, e as diferenças dos diferentes tipos de inteligência artificial não são claras. E quando as coisas não são claras e as pessoas não sabem bem o que elas são, existe a desinformação e existe o medo, não é? Portanto, e o medo leva a outro tipo de reações menos desejáveis. Rodrigo, vamos falar do ensino. Há pouco a Luísa dizia aqui que é uma questão de base e, de facto, estas informações têm de começar a ser passadas desde muito cedo no ensino. O que é que tem faltado para esse abanão no ensino público português e para se instituir a digitalização? E o Rodrigo tem também um projeto muito interessante que está a fazer com professores que gostava que partilhasse connosco. Eu acho que é sempre uma pergunta difícil de responder o que é que está a ser mal feito, porque quase que se tenta singularizar o tema da educação num problema. E se nós olharmos para uma das variáveis, não é, que poderiam estar envolvidas na resposta, o modelo de ensino é claramente aquela que provavelmente nós nos lembramos primeiro, mas não é a única. Porque nós podemos ter um ensino extraordinário. Eu recordo-me um amigo de família, de infância, que foi estudar para Berkeley. É uma das melhores universidades do mundo e foi fazer um double degree em Computer Science and Business. E foi trabalhar para o maior fundo de investimentos do mundo, depois de sair de Berkeley. E eu perguntava-lhe aqui há 2 ou 3 anos, numa tasca em Lisboa, por cima de um caril ali na zona do Bairro Alto, não é, quão extraordinária tinha sido a experiência dele, porque foi para uma das melhores escolas e agora vai para um dos melhores fundos de investimento. E a resposta dele foi taxativa, que foi: se eu soubesse quão difícil teria sido, provavelmente eu teria ido para outra universidade. Nós tentarmos resumir um problema de educação que é múltiplo, multifacetado, uma causa, eu acho que a pergunta em si, perdoa-me Carolina, acho que ela em si já vem coxa.
Mas temos de começar, ou seja, nesse trabalho que há a fazer, temos de selecionar e teremos de começar por uma das partes. E é um bocadinho aí que nós nos estamos a focar. Para nós, estar a investir na resolução de um problema que seria equivalente a um bolso sem fundo, não faz sentido. Há inúmeros projetos de educação, sejam eles formais ou não formais, em escolas ou em fase mais adulta, profissionalizantes ou não, que ajudam os alunos, não é? Os formandos a aprender. Mas parece que toda a gente, ao longo dos últimos 50 anos, esqueceu de falar da figura mais importante na educação, que são os professores. Mas então comecemos por aí, foquemos nessa figura tão importante no ensino, são eles que transmitem a informação. O que é que pode ser feito, e até pode dar o exemplo do projeto que o Rodrigo está a fazer, está a preparar neste momento para começar no próximo ano letivo? Sim, nós no Professores do Futuro, que é um projeto da Educat que lançámos no final do ano passado, temos estado a apostar numa metodologia de aprendizagem diferente daquela que é habitualmente utilizada e é inovadora, e eu ponho em aspas porque ela já existe há 100 anos, que é a aprendizagem experiencial, a aprendizagem por desafios. Fazê-la de uma forma mais inovadora no sentido em que ela é 100% digital, com protocolos de acompanhamento que são todos pensados e ainda aqui um bocadinho ao que eu estava a dizer da experiência. Aquilo que faz ou desfaz um programa educativo hoje em dia não tem tanto a ver com os conteúdos como a maioria das pessoas acha. Tem muito mais a ver com a experiência. Todos nós tivemos dezenas, quem fez um mestrado nesta sala teve mais ou menos 120 professores. Eu deixo a pergunta, de quantos é que vocês se lembram? De quantos é que nós nos lembramos? Agora estão todos a pensar e muito provavelmente não se lembram de É uma mão cheia. São se chegar a uma mão cheia. Primeiro vêm 2 ou 3 e depois vêm mais 2 ou 3. Não passa disso. Mas um bom professor pode fazer, de facto, uma vida de uma pessoa. Todos nós já tivemos também um professor que quase desfez a nossa. E por isso, porquê investir nos professores e porquê investir de uma forma que realmente possa transformar a maneira como eles olham para a sua própria prática, é simplesmente por isto. Porque um professor tem a possibilidade de fazer ou desfazer a vida de uma criança. E como a Luísa disse bem, isto começa no pré-escolar. E agora, as empresas também têm uma parte que lhes afeta, não é? A responsabilidade das organizações não passa apenas por olharmos para a nossa pegada carbónica, não é? Ou para as contribuições que nós estamos a fazer para IPSS ou instituições de solidariedade. De que forma é que nós estamos a promover, não é, a aprendizagem ao longo da vida? Não é? As universidades têm um grande desafio hoje, que é elas estão a ser ultrapassadas pelo YouTube. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Se não fossem as aulas online do MIT, eu não tinha acabado o curso. O meu professor não me dava aquilo que eu precisava. E por isso, o Professores do Futuro tem tudo isto na sua gênese e tem como principal objetivo ajudar os professores, em primeiro lugar, a terem uma experiência pedagógica diferente. E estamos a começar com o ensino da inteligência artificial para a educação. Em setembro vamos lançar um programa que esperemos que venha a ser, não é, muito impactante, porque será, pelo que estamos a conhecer até agora, o único programa que vem dar resposta à capacitação de professores que não são professores. Para enfrentar a falta de professores, uma das medidas que está a ser Essa foi uma solução encontrada isso mesmo. Para colmatar a falta de professores. Sim, e por isso é preciso, não é, garantir que os professores que vêm das áreas de habilitações próprias, engenheiros, matemáticos, biólogos, psicólogos, que vêm dar português, matemática, físico-química, aprendam alguma coisa daquilo que significa ser professor. É uma boa solução irmos às habilitações próprias, mas não é uma solução que chegue, porque vamos, mais uma vez, se não estivermos a capacitar para serem bons professores, simplesmente a estar a dizer que contratámos um número suficiente de professores. E se calhar faço aqui até a provocação. Neste tipo de painéis fala-se muito acerca de números. Não sei quantos milhares de formandos, não sei quantos milhares de programas, não sei quantos milhares. Mas onde é que está a qualidade? Quem é que está preocupado com o verdadeiro impacto daquela pedagogia? E quem é que deve estar? Bom, eu aí se calhar escuso-me de dar a resposta para não ferir certas suscetibilidades. É para isso que cá está também, Rodrigo, é para dar essas respostas. Eu acho que as conversas muitas vezes são tidas a um nível macro e deviam ser tidas a um nível micro. Quando nós estamos a passar por um processo, como por exemplo passámos aqui num trabalho que fizemos com a .pt, com a Encode, que a Luísa conhece muito bem, nós a dada altura fomos visitados pela ANCAP, que já esteve aqui a Filipe a falar, na altura penso que não era ela que lá estava, para rever o trabalho que estava a ser feito ao nível metodológico e pedagógico. We scratched the surface, não é? Raspou-se um bocadinho aquilo que estava a ser dito.
Não houve ninguém, efetivamente, a questionar quem estava na nossa posição, que era de uma responsabilidade tremenda de estarmos a desenvolver conteúdos pedagógicos e letivos, de qual era a ferramenta que nós estávamos a lecionar e por que não outra, não é? De que forma é que nós estávamos a encadear o conteúdo? De que maneira é que nós garantimos que aqueles milhares de formandos que nós já ajudamos a capacitar, efetivamente, quando forem para a área da gestão das redes sociais ou para o desenvolvimento de websites, ou o que seja, que foram os cursos que nós na altura, por acaso, estivemos a ajudar a desenvolver, como é que nós garantimos que aquela experiência efetivamente os vai ajudar a destacarem-se no seu emprego, não apenas a encontrarem um emprego? Porque encontrar emprego hoje em dia é fácil. Acho que todos nós temos desafios com recrutamento, não é? Porque estamos num mercado de pleno emprego. É fácil as pessoas mudarem. É importante fazer a diferença e saber que se está, para onde é que se está a ir e que estamos a ter resultados. Luísa, políticas públicas de ensino, que opinião é que tem, o que é que temos tido no país e se elas têm ou não promovido a competitividade. Também hoje falámos aqui ainda da pouca competitividade e produção em Portugal. Muito bem. Eu tenho uma opinião relativamente a isso. Relativamente a quase tudo, eu sou otimista. Portanto, ainda relativamente bem. a isso, também tenho uma opinião, não é? Nós fizemos este ano 50 anos de 25 de Abril e nessa altura tínhamos 37% de analfabetos. Neste momento nós temos a geração mais qualificada de sempre. Isto parece um chavão, mas é mesmo verdade. Nunca tivemos tantas pessoas com tanta qualificação. Portanto, o que é que nós temos feito? Temos feito alguma coisa de bem. Portanto, fizemos um percurso bem feito e certamente também em termos de políticas públicas, porque obviamente que são as políticas públicas que fazem com que as coisas também aconteçam. E nós temos é que puxar para que isso também seja possível. Em termos de educação, eu conheço bem atentamente o projeto. O Rodrigo. Sim, conheço bem o projeto do Rodrigo, como conheço outros projetos que nós, enquanto estivemos no InCode 2030, que era uma iniciativa de política pública precisamente para o desenvolvimento das competências digitais, ajudámos-nos a alavancar e outras também. Eu o que diria é que existe o ensino mais formal e depois existem estas iniciativas que fazem com que podem fazer a diferença. E podem fazer a diferença, por um lado, trabalhando com os professores, como é o caso que o Rodrigo aqui disse, e como é o caso, por exemplo, de um projeto que também nos é muito caro e que nós também ajudamos a divulgar, que é o Apps for Good, que é uma metodologia também de ensino que faz com que os professores possam ensinar estas matérias aos alunos e que os possam desafiar a criar conteúdos, como diz o nome, para o bem, ou seja, para resolver os objetivos de desenvolvimento sustentável e outros projetos, como o SiteStar também, que é um projeto que vai às escolas e que faz com que os alunos sejam desafiados, juntamente com os seus professores, a fazer e a elaborar sites. Portanto, há aqui uma panóplia de trabalho que está a ser feito e que está a ser alavancado por políticas públicas, no sentido de nós conseguirmos com que os nossos jovens estejam mais atentos a esta área do digital e que possam escolher estes percursos, porque aquilo depois, no fundo, o que se pretende é que quando cheguem ao mercado de trabalho, e como disse o Rodrigo, e bem, quando chegam ao mercado de trabalho sejam bons e, portanto, nós temos que fazer este percurso em termos educativos. Eu não acho que tenhamos andado mal. Estamos, às vezes, à espera de resultados, e eu volto a dizer aquilo que disse há bocadinho, muito rápidos. Mais te parece? Que não é possível. Não é possível. Nós temos sempre que fazer algo, avaliar algo a uma geração. E a educação é tipicamente uma dessas áreas. Nós queremos ter jovens mais qualificados na área do digital, nós temos que fazer uma aposta hoje muito séria, desde o pré-escolar até ao fim das licenciaturas, mestrados, doutorandos, e depois com a aprendizagem ao longo da vida, e nós vamos ter resultados daqui a 20 anos, como tivemos agora em 50 anos, quando nós olhamos e fizemos alguma coisa de bem. E os professores ajudaram certamente a fazer alguma coisa de bem. Eu acho que as políticas públicas não estão mal. Nós queremos, às vezes, resultados logo no dia a seguir. Manuel Garcia, é uma questão temporal. Queremos os resultados mais depressa do que é possível. Isso queremos sempre, não é? Até porque hoje em dia estamos habituados a pegar no telemóvel, carregamos e temos o resultado, portanto queremos sempre. E esse às vezes é um problema. Acho que a Luísa tocou aqui um ponto que é muito importante. Nós temos que saber, muitas vezes, é como os chineses fazem, não é? Eles planeiam há 50 anos.
E nós temos que planear o imediato, porque não temos que ir atrás do prejuízo, hoje em dia, não é? Quando eu falava há bocadinho do Serviço Nacional de Requalificação e falamos de políticas públicas, isto é política pública, mas acho que temos também que tomar decisões que sejam mais estruturantes. A Luísa estava a falar no feminino, nas tecnologias de informação, mas não é só o feminino. Nós dizemos que temos a geração mais qualificada, o que é verdade. Agora olhamos para essa geração mais qualificada e olhamos para os 40% de portugueses que têm licenciatura, felizmente, e vemos que 10% são em áreas que têm a ver com este setor, são em áreas tecnológicas. O restante não é. É porque as pessoas não gostam. Eu dou sempre este exemplo do que um amigo me dava aqui há 2 ou 3 anos, que estava a falar dos miúdos dele. Queriam ser construtores civis. Construtores civis, espera aí, já ouvi muita coisa, mas construtor civil porquê? Eles passam o tempo a ver o Bob o Construtor, que era a série que estava a dar na televisão, e portanto, isso influencia, é evidente, e portanto, nós temos que perceber também do ponto de vista de políticas públicas que temos que começar nas gerações mais novas, temos que começar a trabalhar não só daquilo que é a participação do género feminino, como em geral o que é a apetência da população dos nossos jovens, ou ainda antes, para a tecnologia e para aquilo que a tecnologia vai significar em termos de futuro. Portanto, as políticas públicas são fundamentais, não vale a pena aqui meter a cabeça na areia e dizer que não precisamos de políticas públicas porque a economia resolve ou as empresas resolvem. Não, precisamos de políticas públicas, precisamos de dinamizar aquilo que é o ensino, o que é o impacto destas tecnologias, começando pelo ensino, precisamos de subir nessa escala de valor e entrar depois nas empresas, fomentando também a utilização da tecnologia, precisamos de utilizar o setor público para disseminar também o impacto na saúde, o impacto na justiça daquilo que será a utilização da automatização de processos de inteligência artificial será terrível. Isso tem um impacto nas pessoas, na sociedade. Isso é política pública. O requalificar os portugueses, isso é política pública. Portanto, precisamos efetivamente de uma aposta muito forte de política pública neste setor, se quisermos, na nossa sociedade, porque este é um setor determinante para a nossa sociedade. Hugo, não sei se quer fazer alguma chega relativamente a esta questão das políticas públicas, mas eu queria ainda perguntar-lhe, porque até, e olhando agora para o talento e para o mercado de trabalho, até mesmo na programação, surge a questão, pergunto-lhe, se estaremos a caminhar para um setor, este setor da inteligência artificial, autodestrutivo, ou seja, se vão cada vez mais ficarem pessoas com menos trabalho em virtude de uma evolução digital. Enfim, eu não sou especialista na área de inteligência artificial. Não creio que seja destrutivo, porque, enfim, se olharmos para a história, sempre que houve alterações de paradigma, isto aconteceu. Não é novo, não é? Nós sabemos que aí vem. Temos é que nos preparar e todos, enquanto sociedade, temos que nos preparar. E, se calhar, até podemos, lá está, versar acerca das políticas públicas de educação, não é? Obviamente que os temas associados à inteligência artificial, a partir de determinado momento, vão ter que passar a fazer parte dos currículos, não é? Portanto, uma revisão de currículos desse nível é importante. E é também do ponto de vista da qualificação, o programa Upskill, por exemplo, foca muito nas áreas da programação e afins, não é? Quer dizer, vão ser necessárias outras áreas. Nem todos podemos vir a ser programadores ou temos essa apetência. E, portanto, algo mais terá que ser feito porque, efetivamente, é uma garantia. Os estudos hoje mostram que será nas fases e nos postos intermédios das organizações que vai haver mais redundância entre aquilo que nós vamos automatizar e as pessoas que temos neste preciso momento a trabalhar. Portanto, é preciso qualificar as pessoas, talvez até para elas trabalharem com a própria inteligência artificial que vai substituir o conjunto de tarefas que são possíveis de automatizar, permitindo-as talvez fazer outras coisas de valor acrescentado mais interessante do que agora fazem. E concorda que também será um processo relativamente moroso ou estamos obrigados a acelerar, tendo em conta a transformação digital, que não para? Eu acho que será um processo tendencialmente moroso, nos países mais rápido do que outros, mas creio que no horizonte de 10 anos vamos sentir, mesmo em Portugal, enfim, alterações significativas daquilo que são os atuais, enfim, postos e descritivos de trabalho de muitos de nós. Até porque o país precisa dessas alterações e dessas mudanças. Precisa, sim. Luísa, queria só fazer uma chega, pelo que percebi, mas muito rapidamente, que o nosso tempo está a chegar ao fim. O Manel falou que eu estava a falar da importância de educar logo no início as raparigas. Eu respondi a uma questão relativamente à falta de talento no feminino, mas temos que educar raparigas e rapazes. Temos que educar de igual forma. Claro.
Porque só se desconstroem estereótipos se for a raparigas e a rapazes. Não estamos a perpetuar, não vamos só fazer isto com as raparigas. Portanto, era só esta notinha que eu queria deixar. Está feita essa correção. Rodrigo, a inteligência artificial, a curto, médio prazo, acha que estará já a retirar espírito crítico aos alunos? Ou é uma mais-valia? Mal gerido, sim. Acho que, como todas as inovações, nós precisamos aprender a utilizá-las em nosso proveito e não contra nós. Se nós temos, por exemplo, um dos cursos que nós temos é Inteligência Artificial para alunos, mas é um curso para professores. Ou seja, como é que eu, enquanto professor, posso colocar no ambiente de aula, no ambiente de sala, os meus alunos a trabalhar com Inteligência Artificial. E o curso é todo acerca de ensinar o professor a perceber de que forma é que ele pode criar sistemas de segurança e de controlo ético, de utilização ética, para que os alunos possam livremente utilizar as ferramentas que, como vimos há bocado, não estão regulamentadas, não existe legislação para proteger menores acerca da sua utilização e, por isso, se os alunos não forem bem guiados, eles não vão utilizá-la para o seu proveito. E por isso eu acho que as tecnologias sempre tiveram este perigo, que é, de uma forma mal gerida, com desconhecimento, elas podem se virar um pouco contra nós. Mas, mais uma vez, para que é que nós estamos a ensinar? Nas empresas, uma vez mais, também. Nós permitimos ou não permitimos que os nossos colaboradores utilizem o ChatGPT ou uma ferramenta qualquer de inteligência artificial? Quando isto surgiu na Educat, eu fiz uma reunião com a equipa toda para dizer que quem não estiver a utilizar ferramentas de inteligência artificial será certamente penalizada a médio prazo. Não em termos de avaliação, mas porque é uma questão de tempo até aparecer alguém que está a utilizá-la e utilizar a ferramenta para conseguir chegar aos resultados mais rápido. Porque é que nós na escola, e como estamos aqui todos a concordar de certa maneira, que é aí que tudo começa, estamos a proibir? Não é proibir, é dar a mão. É ajudar a perceber o que é que está certo e o que é que está errado. Na escola secundária de Carcavelos fizeram um teste não, colocaram os miúdos a dizer como é que deveria ser a política de utilização de telemóvel nas salas de aula. E foram os miúdos que foram desenvolver o protocolo de penalização caso eles não cumprissem a regra, que era utilizar o telemóvel apenas para efeitos de estudo. E os próprios miúdos definiram que quem não utilizasse o telemóvel para aqueles fins deveria ser suspenso durante 3 ou 5 dias, já não me recordo. Ou seja, quando é delegada a responsabilidade de uma criança ou de um jovem poder decidir, criticamente e colaborativamente, são seres pensantes, são seres críticos. E por isso, se nós os ajudarmos a perceber quais são os riscos, quais são as oportunidades, de que forma é que eles podem ser prejudicados por uma má utilização destas ferramentas, a não ser que eles sejam completamente débeis, e não acho que seja o caso para a generalidade dos jovens do nosso país, eles vão pensar bem. Mas, mais uma vez, precisam dar oportunidade para que eles também treinem e usem claro. o pensamento. E dar-lhe uma mão nas costas e um colchão por baixo. Uma mão para os encaminhar na direção certa, para que eles possam fazer esse percurso sozinhos, e um colchão para quando eles se estatelarem não se aleijarem muito. Chegou ao fim o nosso debate, agradeço muito a vossa presença, foi um gosto, mas há ainda espaço, Manuel Garcia, para um agradecimento. Sim, senhora. Ora... Muito bem. Então prometo ser rápido, porque para não nos estendermos aqui muito no tempo, mas nós hoje e neste congresso não podíamos deixar de fazer uma referência em particular. Falámos aqui do upskill, diria até mais genericamente, temos falado de um tema mais abrangente, temos falado de inovação, temos falado de conhecimento como sendo a base da inovação, e acho que este de facto é um setor que prima por ter a inovação como sendo um elemento fundamental para aquilo que é o seu sucesso. A inovação que o setor cria em si próprio, nos produtos que lança, na forma como aborda o mercado e também da forma como provoca que na sociedade, nas empresas, haja inovação. Portanto, estender esse conceito de inovação também para todos os seus clientes. A inovação sempre baseada no conhecimento. E não posso deixar de dizer que o Upskill, o programa que temos falado, assenta logicamente também em inovação, porque é uma forma diferente, foi uma forma diferente que este setor lançou, no fundo, se quisermos, em termos do tal desafio para a sociedade, para que se requalificassem pessoas, partindo de premissas que não são normais. E as premissas são as empresas do setor que dizem
onde é que eu quero contratar pessoas, que pessoas é que eu quero contratar, com que perfil, e é a partir daí que o programa se desenvolve e, no fim, essas pessoas são contratadas pelas empresas envolvidas. Portanto, esta mecânica do programa não deixa de constituir também aqui alguma inovação na forma como abordamos a requalificação. O ano passado, se recordam, se estiveram aqui, nós falámos também em pessoas, porque no fundo, se olharmos para este triângulo virtuoso que temos então na base do programa as empresas e alguém que tem que dar a formação e temos depois as pessoas. Esse alguém que tem que dar a formação tem muito a ver com aquilo que o Rodrigo estava a falar até há pouco, qualidade. As empresas, ao lançar este programa, também colocaram logo na balança como sendo um fator fundamental qualidade na formação. E como é que se resolveu o tema da qualidade da formação? Desafiando as instituições de ensino superior deste país para que elas ajudem a requalificar os portugueses, neste caso, no setor das tecnologias de informação. E foi essa a resposta positiva que temos do setor. Portanto, nesta base deste triângulo temos então empresas, instituições de ensino superior que trabalham em conjunto, que modelam aquilo que são as áreas formativas e as pessoas que frequentam depois as ações de formação. Eu estava a dizer que o ano passado fizemos essa referência em particular às pessoas. Se bem se recordam, tivemos aqui presentes os Alumni Upskill. Foi a forma do setor também dizer que lhes agradece, que agradece às tais 5.000 pessoas que anualmente têm concorrido ao programa, os 1.700 que já estão formados, portanto o seu esforço, porque não é fácil, como devem calcular, em 6 meses formar alguém que não é das áreas tecnológicas, porque esse é um pressuposto da requalificação, não é fácil para essas pessoas. Mas também não é fácil para as instituições de ensino superior, porque não estão formatadas para esse tipo de ensino e tiveram que se preparar, que se adaptar também para esse tipo de ensino. Em muitos casos, deixem que vos diga que temos instituições de ensino superior que desafiaram os seus professores para que fossem tirar formação. Porque é muito fácil encontrar professores em linguagens de programação, Javas, por aí fora, o que quiserem, mas quando entramos, e o Upskill entra, em áreas de produto específico, as instituições de ensino superior não têm tipicamente formação nessas áreas. E esse desafio foi lançado internamente e tivemos professores que se foram formar para dar formação no Upskill. Portanto, isto é a forma como a nossa sociedade consegue responder aos desafios também. E, portanto, aqui estamos a falar das instituições de ensino superior e o que nós hoje decidimos aqui, em termos da APDC, é que as empresas do setor querem dizer o seu obrigado às instituições de ensino superior pela forma como têm colaborado no programa. E querem dizê-lo nomeando-as uma a uma. Eu não sei se já temos aqui o slide, se não temos eu peço para colocarem o slide, mas eu vou dizer as instituições de ensino superior que têm participado no programa. Em primeiro lugar, do lado dos institutos politécnicos, não posso deixar de referir o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, porque tem sido quem desde a primeira hora colaborou com o programa, assegurando que os institutos politécnicos participavam ativamente no programa. Portanto, essa referência ao CSISP também pela sua participação no programa. E agora, começando pela ordem alfabética, que por acaso começa no Norte, o Instituto Politécnico de Bragança, que nos permitiu também, não só o Politécnico de Bragança, mas outros, dar resposta a um dos desafios do próprio programa, que é também ajudar as empresas a criarem centros de competência fora do eixo litoral, fora do eixo Lisboa-Porto. E, portanto, a integração dos institutos politécnicos permitiu também que o programa tenha esta abrangência nacional e essa facilidade para poder ajudar as empresas também nesse seu desafio de criação desses novos polos de competência. Temos o Instituto Politécnico de Coimbra, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Instituto Politécnico da Guarda, o Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico do Porto, o Instituto Politécnico de Porto Alegre, o Instituto Politécnico de Setúbal, o Instituto Politécnico de Viseu. E porque, em particular nas zonas de Lisboa, a rede de institutos politécnicos não era suficiente, enfim, pela quantidade de ações de formação que tivemos, as universidades também deram o seu sim e seguramente continuam a dar para aquilo que é a requalificação dos portugueses. Portanto, vamos referir aqui a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Instituto da Universidade de Lisboa, ISCTE, e já agora, eu garanto-vos que isto é ordem alfabética, mas por acaso resultou bem, começámos no Norte, terminamos no Sul, a Universidade do Algarve, também colaborou no programa Upskill. Portanto, para as instituições de ensino superior, o nosso obrigado, e para todos eles eu peço-vos, mas peço bem, uma grande salva de palmas.